Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Gênesis 22. Hoje, a perícope, a porção da Escritura que iremos estudar, são de 19 versículos. E eu creio que, para um melhor aproveitamento de como será o sermão, nós não iremos fazer inicialmente uma leitura seguida, mas sim pontos a pontos da separação. O sermão de hoje, ele tem um tema. O título que eu dei para ele é Meu Deus, meu único Deus, a quem eu amo. Nada deveria ficar no caminho entre Deus e nós. Meu Deus, meu único Deus, o Deus a quem eu amo. Você gosta de fazer provas? Quem estava aqui de manhã, no nosso tempo de oração, falamos um pouco sobre provas. Eu imagino que se você for como a maioria das pessoas, não gosta de fazer provas ou testes. Mas ao ser testado, ao ser provado, eu também imagino que, como a maioria das pessoas, você queira ser provado. Eu, quando mais novo, não gostava muito de fazer testes. Não gostava porque, às vezes, eu não tinha estudado o suficiente. Não gostava porque não sabia se iria cair exatamente o que o professor disse que iria cair. E também não gostava porque, às vezes, o que o professor disse que iria cair, eu não sabia se eu iria responder da forma que ele quer. Né, Salomé? Não sei. Mas nós sempre damos um jeito de tentar ali responder de uma forma que, mesmo que você não tenha alcançado o grau que você deseja, você dá um jeitinho de conseguir pelo menos meio ponto. Existe um exemplo que ficou muito marcado para mim e virou um meme, que saiu de um filme, que um dia um rapaz, ao ser perguntado sobre o que ele fazia, ele disse que ele era um operador de fotocopiadora de alta performance. Essa é a descrição do trabalho dele. Na verdade, o que ele fazia, ele deu um nome muito bonito para tirar xerox. Um operador de alta performance de fotocopiadora. Testes também aparecem não somente nas escolas, mas no trabalho. Muitos querem ser aprovados e querem responder exatamente aquilo que o entrevistador gostaria de ouvir. E, às vezes, alguém pode ser chamado para ser um CEO. Apareceu ali, oferta de um emprego de CEO, e ele vai. E ele diz, eu sou um administrador com foco em resolução de conflitos. Mas, na verdade, a experiência dele como administrador, ele é admin de um grupo do WhatsApp, da família. E ele administra conflitos silenciando as pessoas em determinados momentos. Seres humanos gostam de maquiar a realidade, porque os seres humanos querem ser aprovados e querem aprovação rápida. Hoje, essa manhã, você não está aqui para fazer um teste, fique tranquilo. Mas todos nós veremos um teste. E esse teste traz uma pergunta que ela vai ser necessária para todos nós. A resposta dela em algum momento da nossa vida. A pergunta é: você realmente ama a Deus? Você realmente ama a Deus mais do que as bênçãos que Ele dá? Em Gênesis 22, de 1 a 19, veremos que quando Deus pede a Abraão o seu único filho, o filho da promessa, ele não estava agindo como um entrevistador frio que quer saber exatamente e ele precisa agir de uma forma que quer impressionar, não. Quando Deus faz esse teste para Abraão,
O examinador desse teste, ele caminha com você. Ele quer que você seja aprovado. Ele não fica em silêncio enquanto você está sendo testado. O objetivo desse teste é te aprovar e não te reprovar. Ele quer descobrir exatamente o que está no seu coração. Não descobrir porque ele não saiba, porque ele já conhece. Mas ele quer que você veja o que está no seu coração para que você possa amadurecer. E qual é a matéria da prova? A matéria da prova é a própria entrega. Ele não é um teste intelectual. Ele é um teste de caráter, de fidelidade, de confiança. Por isso, abram as suas Bíblias comigo, não precisam se levantar, e vamos ler juntos para entender o que Deus realmente quer extrair quando Ele coloca o seu servo à prova. Gênesis 22, de 1 a 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos observar juntos como essa narrativa ela é construída. O narrador informa imediatamente ao leitor, a nós, uma informação que Abraão não sabia. Ele estava sendo testado. Nós sabemos disso, porém, Abraão não sabe. Essa é uma informação privilegiada, isso muda a forma como nós vamos ao texto. Porque o suspense não é descobrir o que Deus quer. Nós já sabemos. Ele quer testar Abraão. O suspense está escondido em entender o que está no coração de Abraão. E o texto diz, depois dessas coisas. Que coisas? O nosso contexto mais próximo, que seria Gênesis 20 e 21, nós podemos entender que coisas são essas. Nós podemos até ampliar esse contexto até o capítulo 15. Mas o autor, ele está focando no que está próximo. E o que está próximo? Capítulo 21, de 1 a 7, se você está com a Bíblia em papel, fica muito mais fácil de ver. Você verá que o filho nasceu, Isaque nasceu, o filho da linhagem nasceu. E a promessa que foi feita a Abraão, então se cumpriu. Naquele momento, os conflitos familiares que antecederam a esse episódio também foram resolvidos. E, novamente, Deus vai reafirmar a aliança que ele fez com Abraão. A paz foi estabelecida. É exatamente sobre isso que essa pequena parte está falando, depois dessas coisas. Depois que Isaque nasceu, depois que os conflitos haviam sido resolvidos, depois que Isaque foi confirmado como filho da promessa, depois que havia paz, quando Abraão tinha recebido tudo, foi quando aconteceu o que nós sabemos que é o teste. Não foi em um momento de crise. Por quê? Porque Deus, ele provê, ele cumpre a sua promessa antes de testar o seu filho. E o texto, então, continua com uma expressão que nós precisamos estar muito atentos, porque ela significa muito para todos nós. Observe as camadas como Deus faz o pedido a Abraão. Pegue seu filho, próximo, seu único filho, próximo, Isaque, a quem você ama. Essas camadas, elas aumentam o peso emocional que estava ali naquela cena. Cada expressão
aqui nos apresentada, ela aumenta o peso da exigência. Porque Isaac não era apenas o filho amado, ele era a personificação da promessa. Ele era a corporificação daquilo que seria a resposta de Deus à sua promessa. Ele era a resposta de Deus de décadas de espera daquele homem. Isaac, ele era o futuro da aliança. Esse é um texto que eu imagino que você também já deva ter visto várias vezes, mas dessa vez ele teve para mim um aspecto muito especial. Você sabia que aqui, em Gênesis 22, 2, quando Deus diz, Isaac, a quem você ama, é a primeira vez que a palavra amor aparece nas Escrituras. Mas atenção, não quer dizer que antes não havia aspectos de amor sendo narrados, mas de forma escrita, na ocorrência escrita, é a primeira vez que amar aparece nas Escrituras. E isso para nós deveria ser um marco. Para tentar exemplificar, sabe quando você está seja um trabalho ou um relacionamento, e você vê que a pessoa, ela cuida de você, ela faz as coisas para você, ela demonstra que te ama, mas nunca disse. E quando de repente ela diz, eu te amo, você, caramba, ele nunca tinha dito isso. Ou no trabalho, quando você faz o seu trabalho, você recebe as bonificações, faz tudo, mas o seu patrão, ele nunca te elogiou. E quando ele diz para você, eu gosto muito do seu trabalho, pum, parece que aquilo é novo. É essa mesma atenção que o autor quer trazer. A primeira vez que a palavra amar aparece aqui, ela não aparece dentro de um contexto entre marido e mulher, ela não aparece em um contexto entre pais e filhos de uma forma geral, ela não aparece em um contexto entre amigos, ela não aparece nem em um contexto entre Deus e o homem. Mas ela aparece descrevendo o amor de um pai para com um filho. Isso é importante porque isso vai preparar o leitor, a você e a mim, para algo que veremos posteriormente. Um amor de Deus por um filho unigênito. O amor, em sua primeira aparição escrita, não aparece em um sentido de conveniência. Ele é um amor profundo de um pai submetido às mais severas provações, uma prova de fogo. E ao continuarmos, o texto vai narrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Vamos ler do 3 ao 10, por favor. E na manhã seguinte, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos para vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Percebam que depois de receber a ordem divina, a narrativa parece que nos surpreende com uma certa falta de emoção. É apenas uma narração contínua de fatos. Nós não vemos Abraão discutindo com Deus. Não vemos Abraão protestando. Não vemos Abraão tentando negociar. E aí eu trago à memória novamente Gênesis 18, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Vocês lembram que ele tentou negociar com Deus ali? Mas se houver 50, ele tentou negociar por 6 vezes, mas isso não acontece aqui. Também não vemos nenhum registro sequer de lágrimas ou choro. Simplesmente o texto nos diz: de manhã levantou-se Abraão. É uma simplicidade muito profunda e impactante, e que à primeira vista pode parecer que Abraão não tinha sentimentos, não tinha emoções. Mas, pelo contrário, a narrativa bíblica, ela quer nos demonstrar como Abraão estava sentindo esse pedido de outra forma. Voltemos ao texto. O texto vai dizer que por 3 dias, então por 3 dias eles andavam juntos. 3 dias dá mais ou menos 72 horas, descontando as horas de sono. Então, durante 3 dias é tempo suficiente para alguém racionalizar, é tempo suficiente para alguém mudar de ideia. E aí você imagina a cena. A cada dia, Abraão tinha que ir lá levantar o acampamento, montar a barraca, e ele fazia fogueira, e ele sentava do lado do seu filho do lado do fogo, e eles conversavam, eles dormiam junto. E a cada manhã, Abraão levantava sabendo aquilo que lhe foi pedido: a vida de seu filho. O texto nos mostra que isso não foi uma decisão impulsiva, isso foi sustentada ao longo de várias ações. O texto também traz 2 repetições para demonstrar ainda essa angústia. Porque uma coisa é você saber que tem uma missão difícil para fazer e você está num local afastado do alvo. Mas aqui não. O texto nos diz que eles caminhavam juntos, lado a lado. A beleza de um pai caminhando com o filho também demonstrava ali o aspecto da dor. Porque enquanto Isaque subia feliz e confiante, Abraão carregava um peso que ele não podia dividir com ninguém. Outro aspecto que devemos prestar atenção, porque também aparece 3 vezes nesse texto, é a expressão "eis-me aqui". Ela é apenas uma palavra em hebraico que significa "hineni". E a ideia de "eis-me aqui" não é só uma resposta de "eis-me aqui", mas ela tem a intenção de dizer que eu estou totalmente disponível. Esse é o significado. Então, quando Abraão é chamado, e não sei se vocês se recordam, mas logo nos primeiros versículos, quando ele é chamado, ele responde: "Eis-me aqui". Agora, o filho também o chama e ele responde: "Eis-me aqui". E ele será chamado mais uma vez, e essa palavra aparecerá mais para frente, nós veremos. E é impressionante porque no meio daquilo tudo que aquele homem estava passando, ele estava dizendo: "Eis-me aqui, eu estou disponível, eu estou presente, eu estou submisso ao que me será pedido". O texto também, ele não apresenta nada sobre os pensamentos de Abraão. Na nossa cultura, nós estamos acostumados a realmente a perceber o que a pessoa está pensando quando vemos as mãos trêmulas, a pessoa suando, se a voz está gaguejando, de nervoso. Mas nós não vemos nada disso no texto. Mas, novamente, isso não representa uma ausência de emoção, porque o autor ele quer nos mostrar de outra forma.
Sabe quantas vezes, de 1 a 19, Abraão fala? 4 vezes. Na verdade, tem 4 momentos com 5 falas, se for contar. E sabe quantos verbos de ação nós temos em 19 versículos? 28. Porque o texto está nos mostrando que Abraão, ele fala pouco, mas ele obedece muito. O texto está nos mostrando que a confiança de Abraão não está em falar, não, Deus, eu confio no Senhor, não, eu sou o seu servo, não. Ele está nas ações comprovadas de Abraão. 28 vezes. E Isaac faz uma das perguntas que eu imagino mais impactante de todas as Escrituras. Pai, aonde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Outra coisa que chama a atenção, o verbo proverá é o mesmo verbo da palavra ver. Então, quando diz no texto que Abraão viu, e aqui quando diz que Deus proverá, a tradução literal seria Deus verá para si o cordeiro para o holocausto. Porque o autor bíblico quer chamar a atenção para nós de uma coisa. O Deus que vê, ele é o Deus que providencia. Deus, ele não está simplesmente parado, olhando, vendo as coisas acontecer e não faz nada. O ver de Deus é um ver que providencia. Ele não está alheio às coisas. Por mais que Abraão não sabia o que iria acontecer, ele sabia que Deus estava vendo. E o Deus que vê é o Deus que providencia. O Deus que prova é o mesmo que dá, é o mesmo que provê o que ele pediu. Abraão não se apoiava na lógica das circunstâncias, mas ele se apoiava na lógica do caráter a quem fez a promessa a ele. Vamos parar aqui rapidinho ao pé do monte, e eu quero trazer 2 partes que eu deixei de propósito para cá, porque eu não sei se vocês repararam, mas o que Abraão vai dizer para os servos, no verso 5? Ele diz: Então disse a seus servos, espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Como assim? Olha o verso 8. Respondeu Abraão, quando o filho pergunta: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. O Abraão que chegou aqui não foi o mesmo Abraão que saiu em Gênesis 12, que é quando ele recebe o chamado. Em Gênesis 12, Deus manda Abraão sair da sua terra, largar toda a sua parentela. E o que Abraão faz? Ele sai, mas ele o quê? Leva Ló. Ele deve ter imaginado: Deus, eu tenho 75 anos, não sei trocar fralda de bebê, vou levar o meu sobrinho para me ajudar. E ele leva Ló. E o que acontece quando ele leva Ló? Aparentemente parece uma coisa simples. Mas nós veremos que depois que eles saem do Egito, eles saem com bastante riquezas. Eles saem com tantas riquezas que eles não podem mais andar juntos. E eles precisam se separar. E para onde Ló vai? Para perto de Sodoma e Gomorra. E o que vai acontecer com a geração de Ló? Os moabitas e os amonitas se tornam inimigos de Israel. Mas a promessa continuou. O que vai acontecer também no capítulo 12? Deus protege Abraão quando há fome no Egito. Mas Abraão decide ir para o Egito por vontade própria. Deus não havia pedido para ele ir para o Egito. Mas ele não confiou em Deus e ele foi para o Egito. E o que acontece quando ele vai lá? Ele expõe a sua esposa, ele mente, e é onde ele sai enriquecido. E provavelmente é dali que sai quem junto? Agar. E quem é Agar? Senão um dos artifícios que
ele e a sua esposa pensam juntos em ajudar a Deus cumprir a sua promessa. Deus, então, ele tem uma relação, então, com Agar, tem um filho que se chama Ismael, e o que acontece? A família se divide. Ainda assim, Deus vai abençoar a ambos, mas há sofrimento de Sara, há sofrimento de Agar. A linhagem é preservada, mas o que vai acontecer com a descendência de Ismael? Conflitos constantes com o povo de Israel. Outro aspecto, no capítulo 17, Abraão ri quando Deus fala da promessa, porque minha esposa é tão velha, eu sou velho, ele ri diante de Deus. E ele acha que, na verdade, o fruto da promessa será Ismael, e não. Mais para frente, chegando perto de onde nós estamos, no capítulo 20, novamente Abraão mente e coloca novamente Sara em risco, dizendo que ela era sua irmã, e ela, na verdade, era sua meia-irmã, então era uma meia mentira, mas 50% de mentira são 100% de inverdade. Então. E sabe o que ele vai dizer para Abimeleque? Eu fiz isso porque eu pensei que aqui não havia temor a Deus. Que ironia. Ele mentiu, ele teve temor de homens, e ele diz que não. Eu achei que aqui não tinha temor a Deus. Mas no capítulo 21 nós vemos que Deus começa a mudar Abraão. Porque eu trouxe esses aspectos de volta. Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. Porém, toda vez que o ser humano tenta dar um jeitinho, tenta fazer diferente de como Deus pediu, há consequências. Mesmo que Deus continue abençoando. E essas consequências, as consequências de tomarmos decisões fora da vontade de Deus, ela não apenas fica na pessoa, ela atinge quem está à volta, e como nós vemos durante toda a Escritura, ela atinge gerações. Deus ainda se mantém fiel, mas Deus é justo, e a consequência do pecado acontecerá. Voltemos então ao texto. Agora leremos do 11 ao 14. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Rinene, eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jireh. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Tudo o que Deus havia pedido foi cumprido. Então nós vimos tudo o que foi pedido, foi feito. Inclusive uma narrativa de 3 dias que ocorre rápido. De repente, antes do momento principal, ela desacelera, isso. O altar estava pronto, a lenha estava pronto. A faca, que não era um canivete suíço não, gente. Aquela faca era uma faca de sacrifício, ela era gigante, ela era pesada, ela estava na mão de Abraão. E quando Abraão estava para imolar o seu filho, ele então é interrompido. Abruptamente, Deus fala novamente através do seu anjo,
E ele responde: eis-me aqui, estou aqui, disponível, submisso, Senhor. E a ordem muda. Agora muda totalmente. Ele pede: não estenda a mão para o rapaz. Vamos comigo de novo. Vocês lembram das 3 ênfases nos primeiros versículos? Olha como que é apresentado agora. Pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Sentem falta de alguma coisa aqui? Algo mudou. Não que Deus não sabia, mas ele queria tornar visível aquilo que estava escondido no coração de Abraão. Você e eu sabemos, desde o começo, o teste nunca foi para tirar a vida de Isaac. O teste existiu para revelar o coração de Abraão. O teste existiu para revelar a ele mesmo, revelar aos leitores, revelar até nós o que estava no coração de Abraão. Durante toda a subida, Abraão estava focado no que ele deveria fazer. Ele pensou no altar, a lenha, a faca, tudo ali. E agora, finalmente, ele levanta os olhos, ele muda a direção. E o que ele vai ver? Um carneiro. Aquele carneiro, ele não brotou ali de teleporte. Ele sempre esteve ali. Mas por que isso aconteceu? Porque enquanto Abraão subia de um lado, Deus enviava o carneiro para subir do outro lado. Mas Abraão não sabia o que esperava dele. Ele não sabia o que se esperar, mas Deus sabia, porque o Deus que vê é o Deus que provê. O Deus que prova é o mesmo que provê. Não aconteceu ali um sacrifício. Isso é importante, essa parte é muito importante porque nesse momento é apresentado um dos conceitos mais importantes das Escrituras, a substituição. Isaac não é sacrificado, ele é substituído. Outro morre no lugar de Isaac, outro ocupa o seu lugar, outro recebe aquilo que Isaac deveria receber. E esse princípio atravessa toda a história da redenção. E ele então chama aquele local de o Senhor proverá. Uma música do Kleber Lucas vai falar sobre o Jeová Jirê, essa é a expressão, proverá. O Senhor vê para prover. Lembra, aquele que vê é o mesmo que provê. Então, a raiz daquela palavra ver é a mesma de providenciar. O Deus que vê é o Deus que providencia. Mesmo que na sua graça os seus filhos não consigam ver o que acontecerá adiante, Deus já está providenciando. Ele já está trazendo. É certo que muitas vezes é invisível para a gente a solução de Deus, mas ela nunca chega atrasada. O carneiro chegou exatamente quando deveria chegar. Abraão viu exatamente quando precisava ver. Nem antes, nem depois. Ele viu quando Deus providenciou, quando aprouve ao Senhor. Essa passagem também para nós ela é importante porque, não sei se todos sabem, mas naquela época, no Antigo Oriente Próximo, era muito comum o oferecer de crianças a sacrifício ao deus Moloque. Oferecia para receber favores. E Abraão poderia ter pensado quando Deus fez esse pedido: acho que Yahvé não é tão diferente dos outros. Mas claramente ele não pensou. O Deus da Bíblia, ele não está aí para sacrifícios. Ele não se interessa por sacrifício, ele se interessa por corações. Corações obedientes, corações que confiam. O objetivo sempre foi demonstrar a idolatria no coração de Abraão. E por isso tudo se tornou ao redor de Isaac.
E idolatria, nesse contexto, não significa adoração de deuses falsos, mas significa pegar um presente, uma dádiva que Deus deu, uma coisa boa, e colocar aquilo como o fundamento da sua alegria, é o fundamento da sua esperança, é Isaac, o futuro. Normalmente, ídolos não começam com grandes pecados, começam com boas dádivas, começam com presentes legítimos de Deus, família, casamento, ministério, saúde, reputação, todas são boas dádivas, mas silenciosamente, isso pode ocupar o lugar que é unicamente de Deus. E quando os presentes de Deus ocupam o seu lugar, quando os presentes de Deus se tornam a nossa identidade, Deus ama demais os seus filhos para deixar vivê-los em idolatria. E por isso, ele testa. Porque Deus não vai deixar que o coração dos seus filhos esteja fundamentado, alicerçado, preso a qualquer coisa menor do que ele mesmo. E os versos continuam. Deus vai reafirmar a sua aliança com Abraão. Estamos indo para o final, do 15 ao 19. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou a residência. Então o anjo do Senhor, ele chama Abraão e ele não faz ali uma nova aliança, mas ele reafirma a aliança que já existia. A diferença é que agora a aliança ela acontece depois da prova. Tiago, o apóstolo Tiago, séculos depois, se você quiser tomar nota em Tiago 2:22, vai dizer que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Intencionalmente, até esse momento, eu não usei a palavra fé. Por quê? Porque o texto não traz a palavra fé. Assim como em todos os momentos da vida de Abraão, iniciado no verso 12, não traz também a palavra teste. Aqui traz. Mas nós sabemos hoje, devido às recorrências, devido ao conhecimento que nos foi já apresentado, que todos aqueles momentos foram testes. Que todos esses momentos de confiança daquele homem que começou falho e mentiroso, chegou a esse momento, ainda falho, mas confiante no Senhor, foi uma prova de fé. Mas o autor bíblico, ele está trazendo para nós outros aspectos. Porque Abraão aqui, ele será dito dele que foi comprovado o amor que ele tinha por Deus por dois aspectos. Um está no verso 15. Porque você fez isso, o quê? Não negou o seu filho. Porque ele temeu a Deus. E mais para o final, no verso 18, porque você obedeceu a minha voz. Porque Abraão temeu a Deus. E qual é a forma de temor que ele demonstrou ali? Devolver para Deus tudo aquilo que era de mais precioso.
O que é o temor? É medo? É respeito? O que o nosso contexto nos diz o que é temor? Aqui, temor significa quando Deus lhe pede algo, você não deixa nada entre o caminho. Você devolve para Deus aquilo que é de mais precioso. Ser reconhecido por Deus por obediência, aqui significa o quê? Porque você obedeceu a minha voz. Ele ouviu a voz do Senhor. E dessa vez ele ouviu e não deu jeitinho, como ele foi fazendo até ali. Ele ouviu e ele fez prontamente, sem questionar, sem murmurar. E as suas ações mostraram o que nós sabemos hoje, que é a fé posta em prática. Sabemos porque Tiago nos diz isso. Ele fazia mais do que falava, a sua fé. Nada pode estar entre o caminho de Deus e nós. Novamente, as dádivas de Deus, mesmo boas, elas podem se tornar perigosas, porque elas podem ocupar o lugar de Deus. Quando Deus pede, não no sentido de sacrifício, mas quando Ele pede no sentido de tirar o seu fundamento, a sua segurança, quando Ele pede a família, a sua reputação, quando Ele pede o sucesso, a sua saúde, e quem passa por problemas sérios de saúde sabe muito bem como, quando a saúde ela é pedida, as coisas são reorganizadas na nossa vida. As coisas que têm mais importância realmente aparecem. Quando Deus pede Isaque, Ele está revelando aquilo que estava no coração de Abraão. Havia ali ainda um ídolo, algo que estava entre ele e Deus. E por isso, chegamos no verso 19, com algo faltando também. Percebam, então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Tem alguém faltando aqui? Isaac não aparece. O Isaac não ficou lá preso no arbusto, não, tá bom? Isaac com certeza desceu. Com certeza eles tiveram tempo juntos de família, falaram de futebol. Mas o texto, o autor bíblico, ele só vai trazer pai e filho juntos novamente no capítulo 25, que é onde é a morte de Abraão. Isaac e Ismael aparecem juntos ao pai. É o único outro momento em que eles aparecem juntos na narrativa bíblica. Até tem uns capítulos anteriores que mostra Abraão enviando servo para conseguir uma esposa para o seu filho, mas eles não estão juntos na mesma cena. Isso não significa, novamente, que o pai abandonou o filho. Precisamos entender o que o autor bíblico quer nos mostrar. Abraão desceu dali com Isaque, seu filho, seu único filho, mas amando totalmente a Deus. Não havia mais nada entre Deus e o patriarca. A idolatria, aquilo que tomava o local, por isso não desce. Abraão saiu dali diferente. Ficou para lá aquilo que interpunha o caminho entre Abraão e Deus. E ele volta com aquela mesma confiança que ele disse a versos anteriores, porque ele foi um homem experimentado com Deus. Ele viveu com Deus. E Deus, então, o prova e ele passa aprovado. Caminhamos aqui 3 longos dias agoniantes com tudo que aconteceu, sabendo que Deus queria demonstrar para aquele homem que havia algo no lugar dele. Observamos a subida deste homem.
Soubemos que o carneiro subia por outro lugar. O texto não diz isso, mas claro, ele subiu para algum lugar, um monte. E ele volta. Ele volta aprovado. Com isso eu quero trazer algumas aplicações para nós desse texto. Deus testa o nosso coração para expor nossos amores. Deus não está interessado naquilo que nós materialmente podemos dar, é tudo dele. É tudo dele, não adianta, não existe sacrifício, coisa que você possa fazer que não seja dele, que ele não possa tomar, que ele não possa instalar e acabar com tudo. Mas Deus prova a fé antes de cumprir plenamente o que lhe foi solicitado. Deus chama os seus discípulos a amá-lo acima de tudo. Deus não toca naquilo que é precioso para nós, para nos ver sofrer, para nos machucar, porque Ele está lá rindo do céu. Não. Ele quer demonstrar para cada um de nós o que está ocupando lugar no coração que deveria ser dele, unicamente dele. O que tem sido o fundamento, o que tem sido onde temos colocado a nossa esperança de vida, a nossa esperança de sucesso, a nossa esperança de alegria, família, relacionamento, emprego, saúde. Ele toca para revelar se essa dádiva, se esse presente se tornou um ídolo na nossa vida. Nada pode ficar entre Deus e nós. Nada pode. Por maior que seja o vínculo, nada pode. E quando lemos essa passagem, entendemos isso, não fica muito mais fácil entender quando Deus fala, Jesus vai falar que tem que largar pai e mãe. Não tem nada a ver com abandono, nada a ver. Tem a ver com segurança, tem a ver com estabilidade. Eu sei que se eu fizer isso aqui, papai e mamãe vai até brigar, mas ele continua me ajudando. Tá, eu não gosto desse emprego, mas eu estou bem, estou confortável. Nada pode. Deus não está interessado nessas coisas, Ele está interessado no coração obediente. Ele está interessado em expor os ídolos para que eles sejam quebrados e lançados fora. Outro aspecto, a verdadeira adoração é amar a Deus e temê-lo. É ouvir a sua voz e temê-lo. Que Abraão disse para os seus servos, nós iremos e adoraremos. E como Abraão demonstrou a adoração, fazendo tudo sem reclamar, sem falar nada, somente obedecendo e sabendo que Deus que vê é o mesmo que provê e Ele vai dar um jeito. Outro aspecto desse texto, o maior concorrente do amor de Deus são as boas dádivas. Dificilmente vai ser algo horroroso, mas são as boas dádivas, o presente que Deus nos dá. As dádivas nunca podem ocupar o lugar do doador. Ame mais o doador do que as dádivas. Ame mais o provedor do que as suas promessas. E finalizando, o Deus que prova é o Deus que provê. Deus já estava tudo certo. Ele e o carneiro já estavam combinados. Nós sabíamos que era um teste. Deus proveu tudo. E a maior provisão suprema de Deus, Ele fez ao prover o seu Filho amado. Em Hebreus, nós vamos saber que Abraão confiou no que iria acontecer, porque ele acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar
o filho dele. Abraão tinha fé. Abraão acreditava. E uma coisa importante nessa palavra acreditar que aparece em Hebreus. A construção dela no grego é a mesma construção de onde vem a palavra lógica. Ah, fé é uma coisa assim que você não tem base sólida. Sim, a fé, a base sólida. A lógica da nossa fé está no caráter daquele que prometeu. A lógica da nossa fé está fundamentada no caráter daquele que fez a promessa. Deus não é homem para mentir. Deus é fiel à sua palavra e ele fará cumprir. Abraão tinha experimentado, assim como eu sei que muitos de vocês, com caminhadas com Cristo, até mesmo os mais recentes, já experimentaram coisas com Deus e você tem base sólida. Você tem uma lógica fiel, fundamentada no caráter de Deus. Nada pode ficar entre nosso caminho e Deus. Que possamos sair daqui hoje, da mesma forma que Abraão desceu àquele lugar, deixando aqui, simbolicamente, tudo aquilo que tem sido um ídolo na nossa vida, tudo aquilo que tem sido o fundamento da nossa alegria, da nossa esperança, que não seja Deus. E que possamos sair daqui orando, adorando ao Senhor, dizendo: meu Deus, meu único Deus, o Deus a quem eu amo, acima de tudo e qualquer coisa. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor deixou tão profundas palavras, tantos aspectos, Senhor, que passam despercebidos a olho nu. Obrigado, Senhor, porque através do Seu Espírito Santo podemos ver as maravilhas da Sua lei. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício tão grande. Fomos apresentados aqui, Pai, a um pai que teve o seu filho poupado, mas o Senhor é um pai que não poupou o seu filho, o seu único filho, a quem o Senhor ama. Somos gratos, Pai, e extremamente gratos pelo sacrifício de Cristo. Gratos porque esse sacrifício nos faz ver a vida de uma forma totalmente diferente, nos faz ver as suas dádivas de uma forma totalmente diferente. Podemos dar graças a ela e em Cristo, mesmo que elas sejam pedidas, podemos dar em alegria e em obediência. Hoje, por essa manhã, Pai, no tempo de momento de oração, quantas ações de graças foram dadas a Ti, Pai? Desde coisas grandiosas até a coisas que deixamos para lá porque nos acostumamos com a sua graça. Ter um lar para morar, ter uma família, ter um trabalho. Obrigado, Senhor, e nos perdoe por tamanha incredulidade. Que o nosso coração, a nossa mente, o nosso fundamento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos anseios, Senhor, estejam totalmente voltados a Ti. E que possamos botar ao pé da cruz aquilo que achamos que é o nosso direito, botar ao pé da cruz, seja qualquer tipo de honra, seja qualquer tipo de sucesso, seja o ministério, seja a saúde. É teu, Senhor, usa da forma que tu queres. Dai-nos essa confiança, essa obediência que podemos enxergar hoje, Senhor, através da vida de Abraão, Isaque e desses 19 versículos. Obrigado, porque se não fosse Cristo, isso seria impossível. Ajude a mim e aos meus irmãos a caminhar diariamente, lançando fora tudo que ocupa o lugar que deveria ser seu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.